mais importante do que saber o que é INCC é entender a incidência dele, quando ele pode ser aplicado e até quando ele é legal e quando ele passa a ser ilegal. Eu sou Marcelo Carvalho, advogado, especialista em direito imobiliário, e hoje a gente vai falar sobre INCC. INCC nada mais é do que o Índice Nacional de Custos da Construção. Do mesmo jeito que para o reajuste dos aluguéis se utiliza o IGPM, para o reajuste das parcelas na compra de um imóvel, você utiliza o índice de reajuste do INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção. Por quê? Porque não tem um produto pronto ainda. Então, como está na fase ainda de construção, o índice que vai reajustar é esse. Primeiro detalhe, você tem que estar atento com o mês de maio. Por que o mês de maio? É o período que dá o maior índice no mês de maio. Por quê? Porque nesse período é quando tem o dissídio coletivo dos trabalhadores da construção civil. Então, normalmente, nesse período, nesse mês, o índice é um pouco maior. Geralmente, ele oscila ali entre 6%, 9%, 10% ao ano. Mas no mês de maio, ele dá um pico um pouco maior. Então, você tem que estar atento nesse período de compra justamente por causa disso aí. O INCC, como é que ele funciona? Ele vai reajustar não só as parcelas que você adquire junto com a construtora, mas as parcelas ou o valor do financiamento. Por exemplo, você comprou hoje com uma construtora, você fez uma compra no mês de janeiro com uma construtora e só foi assinar o contrato de financiamento com o banco no mês de abril, então você comprou janeiro, ficou fevereiro, março, abril. São 3 meses de correção do índice, baseado no índice do INCC, sob o valor do financiamento. Então, se seu financiamento você ia financiar 100 mil, você vai pegar o período, desse período dos 3 meses, olhar na tabela, você pode consultar no site da FGV e ver quanto é que tem dentro daquele período. E você vai aplicar, você vai saber exatamente o que acontece e quanto é que você vai pagar de diferença de INCC. Esse valor você vai pagar para a construtora, não é para o banco, porque é o valor que você disse que ia pagar para a construtora e levou 3 meses, nesse exemplo, para poder pagar. O grande problema é, quando você assina com o banco, não pode mais ter a correção. E algumas construtoras continuam corrigindo o valor do financiamento, alegando que o banco não repassou o valor integral para eles. Mas eles não repassam o valor integral por causa do tipo de financiamento, que é o contrato que a construtora vai fazer com o banco. Então, vocês vão ver, tem um outro vídeo que eu falo sobre tipos de financiamento, bancário e associativo. E aí vocês vão entender o porquê disso, tá? Então não esqueça de depois dar uma olhada nesse vídeo. Voltando para o INCC, então, é o índice que reajusta as parcelas. Só que algumas pessoas fazem a confusão. Você comprou no mês de janeiro e assinou o contrato no mês de abril. Só que depois disso as pessoas dizem, mas minhas parcelas continuaram sendo corrigidas. Calma. Quando você assina um contrato com o banco, aquela parcela que você vai pagar para o banco só começa a pagar depois de receber a chave, ou seja, com o imóvel pronto. Tá? Então você assinou, já tem aquele valor ali da parcela que você vai pagar lá na frente quando receber o imóvel. O que continua reajustando são as parcelas que você fez com a construtora. Exemplo, você colocou que ia pagar 10 mil reais para a construtora em 20 parcelas de 500. Então todo mês vai ter o reajuste de INCC em cima dessas parcelas. Então você tem que ficar atento quanto a isso. Outro ponto que eu gosto que você tenha muita atenção é justamente na parcela do financiamento. Quando você assina um contrato de financiamento com o banco, ele repassa aquele valor para a construtora. Só que muitas vezes a construtora coloca lá um valor para você pagar, dizendo que é diferença de financiamento. O que seria a diferença de financiamento? É o valor que você contratou quando você fez o contrato com a construtora, com o valor que você agora liberou com o banco. Então, se tiver alguma diferença, ele vai lhe cobrar ali. E às vezes eles colocam disfarçado disso, mas é apenas a correção de INCC. Tá? Não pode haver essa correção de INCC caso o modo de financiamento seja associativo, ok? Se for bancário, você vai ter que assumir os custos, né, do reajuste de INCC em cima desse valor, certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, posta, coloca a sua observação, diga se gostou, se não gostou, se ficou com alguma dúvida, pergunta, coloque aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder todas as dúvidas de vocês, ok? Um abraço.